Opinião. Olá, a opinião desta semana presta seu contributo ao Dia Internacional contra o Uso da Criança Soldado e o faz em respeito ao 12º aniversário de comemoração desta iniciativa. Perseguindo sua linha editorial, a opinião se socorre dos discursos da representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflitos Armados vinculado à ONU, a alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, e também da diretora executiva adjunta da Unicef. Desde o início, é bom alertar que os discursos partem dos relatórios oficiais que reconhecem que dezenas de milhares de crianças se encontram em poder de exércitos ou de forças armadas imersos em conflitos armados e sujeitos a qualquer sorte de violência. O alerta reconhece ainda que 20 são as áreas que se valem com maior extensão desse expediente do recrutamento de crianças para funcionarem ativamente nos frontes de batalha. Os destaques negativos ficam por conta do Afeganistão, da República Centro-Africana, da República Democrática do Congo, do Iraque, da Síria e do Sudão do Sul. Do Afeganistão vem a notícia de que as crianças são recrutadas para servirem como homens-bomba em atentados, para a confecção de armas e para o transporte de explosivos. Da República Centro-Africana, as crianças, com não mais do que 8 anos de idade, se prestam a lutar em conflitos étnicos e religiosos. Da República Democrática do Congo, noticia-se que as crianças, com não mais do que 10 anos de idade, são recrutadas como combatentes ou são enganjadas em funções de apoio, e as meninas são submetidas aos abusos sexuais diversos. Iraque e Síria pactuam de um mesmo mal. Crianças com 12 anos são levadas a fins militares, tidas como informantes, patrulheiras, fiscalizadores de pontos de importância ou a proteção para pontos estratégicos, além de, em casos extremos, servirem de homens-bomba em atentados e também, mais cotidianamente, aprender as técnicas de execução de reféns. Do Sudão do Sul, vem a notícia de que crianças são levadas há até 4 anos às frentes de batalha, muitas delas sequer sabem o que é a escola, e que só no ano passado, 12 mil destas crianças, a maioria meninos, foram usados como soldados de forças ou grupos armados como um todo. A triste constatação reforça o que já se perceberam ao longo dos últimos 20 anos de análise, que a mudança das características e das táticas de conflito contribuíram para a vulnerabilidade das crianças, tanto no que concerne à sua segurança direta, quanto ao engajamento em grupos armados e em conflito, governamentais ou rebeldes. É importante frisar que essa alteração das táticas, das características, ela se espraia por dois evidentes fenômenos, principalmente. O primeiro, a alteração do local tradicional, em que os conflitos não mais são travados em campos abertos ou em locais pré-determinados. Qualquer local físico hoje é passível de ter uma área de conflito. Veja seus ataques a empresas privadas, aos hospitais, às escolas, ou ainda a variação dos atores. Já não se tem mais aquelas guerras declaradas de povos contra povos, guerras ideológicas em sentidos mais restritos, em que você conseguia identificar fisionomicamente seu oponente. A partir de agora, na era do terrorismo, do contra-terrorismo e das lutas entre rebeldes, o que se tem ali, na verdade, é um inimigo sem rosto, o que dificulta muito, tanto com relação à questão de local, quanto à questão de identificação dos atores. Neste ambiente, a professora Carla Marcelino Gomes informa que os conflitos armados são terreno fértil para o recrutamento de crianças e jovens, com vista à sua utilização, de forma direta ou indireta, em hostilidades bélicas. O recrutamento pode ser forçado ou voluntário. Na base do recrutamento voluntário estão fatores como a pobreza, a ausência de alternativas educativas ou de emprego, a motivação de vingar a morte de entes queridos e a orfandade, entre outros. Quer se trate de um recrutamento voluntário ou forçado, note que já vai imbuído um passado trágico, que desde logo transforma esta criança em vítima. Assentado o problema, a representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflitos Armados, após lembrar o sucesso no reconhecimento de governos pelo mundo de que as crianças não têm lugar em seus exércitos, alertou que, ainda assim, o recrutamento de menores como soldados continua a ser um grave problema, especialmente por grupos armados.
sendo certo que, dos 59 envolvidos em conflitos armados identificados pelo órgão como causadores de graves violações, 57 valeram-se de crianças e soldados em suas fileiras. Destarte, conclamavam uma ação urgente para findar as graves violações contra as crianças, no sentido de se impedir o recrutamento e o uso por grupos armados, mesmo porque o descumprimento desta orientação importaria em grave violação às obrigações atinentes ao direito internacional. Perseguindo a mesma lógica, a alta representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança estendeu o discurso para além do compromisso de prevenir o recrutamento de crianças para fins de engajamento em conflitos armados, defendendo a necessidade de se promover meios formais mais eficientes de reinserção social das crianças e soldados resgatadas dos grupos armados. Da mesma forma, a diretora executiva adjunta da Unicef convocou a imediata iniciativa de ação, uma vez que não se conceberia esperar a paz para ajudar as crianças imersas na guerra. Em seu discurso acresceu ainda que, além da libertação das crianças, seria fundamental para si e para as suas sociedades investimentos em maneiras de mantê-las afastadas das linhas de frente, mediante a educação e o apoio financeiro. Os 3 discursos permitem o retorno ao pensamento da professora Carla Marcelino Gomes, quando expõe que é inequívoco que as crianças e soldados tomam parte no conflito, quer de forma direta, quer de forma indireta, mas, sem qualquer dos casos, estão expostas a acontecimentos profundamente traumatizantes. Poderão ter entrado no conflito voluntário ou involuntariamente, mas sempre deverão ser também consideradas vítimas de uma história que não as poupou. Creio que a melhor solução, diz a professora, ainda que utópica em algumas circunstâncias, será o recurso a soluções da justiça restaurativa que envolvam um trabalho psicossocial e de reconciliação junto do sistema judicial, das famílias das crianças e da sociedade onde se pretende que estejam inseridas. É imperioso que as crianças e soldados não sejam, uma segunda vez, vítimas do destino da história dos grandes. Dos 4 pensamentos, se percebe um discurso comum de reconhecimento da vulnerabilidade das crianças em locais de conflito, mormente quanto à mudança das características e das táticas de guerra, que, no entanto, não justifica, embora ajude na percepção do fenômeno, o engajamento em exércitos ou grupos armados. Ao mesmo tempo em que se propõe a condenação do ato alçado à condição de grave violação aos direitos da criança e constitutivo do dever de enfrentamento à ameaça sob 3 vertentes. Uma, de proteção contra o recrutamento, outra, de libertação daquelas que se encontram sob o domínio dos movimentos armados, e a terceira, de investimento socioeconômico que passe pela difusão da educação construtivista de alternativas que favoreçam o sucesso do combate à violência que impeça a filiação da criança, mas que também a receba de volta quando libertada, em sua natural concepção de criança. Nestes termos, o pensar a justiça, valendo-se da lúcida consideração do secretário-geral da ONU de que as crianças devem ser armadas com lápis e livros educativos e não com armas, estende os domínios ideológicos do popular jargão brasileiro de que lugar de criança é na escola, mas também com a família estruturada, alimentada, instruída e com franco acesso à saúde, à segurança e ao lazer, não em campos de batalha. Talvez tenha-se aqui um sentimento utópico, mas que, por isso, avoca em seu favor a possibilidade concreta de se tornar realidade. Então, vamos pensar a justiça?